E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Natan Teixeira e hoje eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar. Então vamos para a mensagem. Em Romanos capítulo 11, versículo 33 diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. O que esse versículo está nos mostrando? Esse versículo claramente nos mostra que, primeiro, tudo que existe não foi obra do acaso, certo? As coisas foram criadas com um design inteligente por um projetista, por um criador que criou todas as coisas através dele mesmo, certo? A palavra de Deus fala que o mundo que se vê não foi criado pelo que é aparente. Na verdade, em Hebreus fala que os mundos foram criados pela palavra de Deus, certo? Então, não só todas as coisas são de Deus porque foram criadas por Ele, mas todas as coisas foram criadas através de Deus e também foram criadas para Deus. Quer dizer, você foi criado por Deus e para Deus, para cumprir um propósito específico para com Deus, certo? Quando eu parei para pensar sobre isso, uma pergunta que me veio à mente foi, beleza, se eu fui criado por Deus, e tá certo, isso eu consigo entender, a pergunta é, tá, mas então eu não só fui criado por Ele, mas eu também fui criado para Ele. E a pergunta é, para que eu fui criado então? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha existência? O que estava no coração de Deus quando Deus planejou me criar? O que estava na mente dele quando Ele planejou me criar? E na verdade eu acredito que todo mundo se faz essa pergunta. Às vezes a pessoa ela pode não se perguntar tipo, nossa, para qual propósito Deus me criou? Certo? Às vezes a pessoa não faz essa pergunta, mas todas as pessoas na face da Terra elas se fazem a pergunta de qual que é o propósito da minha vida, certo? E a verdade é a seguinte, primeiro, se Deus ele nos criou com um propósito, se Deus ele te criou com algo para cumprir em específico, a verdade é que a gente só vai realmente achar verdadeira satisfação na nossa vida quando a gente estiver cumprindo esse propósito pelo qual nós fomos criados, certo? Mas tudo bem, antes de eu responder essa pergunta do qual que é a razão, o que a Bíblia nos revela como sendo o propósito da nossa existência, certo? Primeiro eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Tem muitas pessoas que elas acreditam que a vinda de Jesus aqui para a Terra, quer dizer, Deus se fazer carne, morrer no nosso lugar, ressuscitar ao terceiro dia, foi simplesmente algo que Deus fez para que a gente pudesse ter os nossos pecados perdoados e para que a gente pudesse então, quando morrermos, não irmos para o inferno, mas então ir para o céu. E apesar disso sim, fazer parte da salvação, isso fazer parte do que Jesus Cristo veio fazer, e glória a Deus por isso, muito bom que a gente não vai ir para o inferno, a gente que aceita Jesus como Senhor e Salvador, isso é algo ótimo, mas apesar disso ser algo bom e sim estar dentro do que Jesus Cristo veio fazer, esse não é a verdadeira razão, não é o completo pelo menos, do porquê Jesus Cristo ele veio, certo? Então a pergunta é, tá, por que Jesus Cristo veio à Terra? Por que ele veio fazer tamanho sacrifício por nós? Vamos ler então um versículo em Colossenses capítulo 1, olha o que fala. A partir do versículo 16, fala assim, falando de Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Primeiro, só para explicar, principados e potestades está falando de poderes espirituais, certo? Mas aqui está falando que todas as coisas, de novo, concordando com o versículo de Romanos 11:36, esse versículo está dizendo que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Quer dizer, ele não só é o início de todas as coisas, mas ele é também o propósito, ele é o fim do porquê todas as coisas foram criadas. Quer dizer, todas as coisas foram criadas por Deus e para cumprir um propósito específico para com Deus, certo? E aqui está falando que não só as coisas físicas foram criadas por Deus e para Deus, como também as próprias coisas espirituais, as próprias coisas celestiais. Tudo que existe na face da Terra, tudo que existe no plano físico ou no plano espiritual, tudo que existe, Deus é o centro. Ele foi criado através dele, gira em torno dele e o fim é para trazer glória para ele. O fim é para cumprir um propósito em relação a Deus, certo? Então, aqui está falando, então, de novo, que todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Continuando. E ele, Jesus, é antes de todas as coisas.
e todas as coisas subsistem por Ele. Então quer dizer, não só Deus criou todas as coisas, mas todas as coisas continuam existindo por causa de Deus, certo? Quer dizer, nós não somos independentes, a nossa vida não é independente de Deus. Ah não, Deus me criou, agora deu, acabou, agora eu tô, tipo, não presto mais contas nenhuma para com Deus, Ele já me criou, já estou vivo, ponto, acabou. Não, só continua existindo por causa de Deus. Tudo bem. Então, Ele é antes de todas as coisas subsistem por Ele e Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, quer dizer, foi o primeiro a ressuscitar. Para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele, olha isso, havendo por Jesus, feito a paz entre Deus e os homens, a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha que interessante. Aqui está falando que Jesus ele veio para que através de Jesus Deus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Reconciliação, o que significa reconciliação? Você reconciliar significa, o significado de reconciliação, na verdade, é quando você traz duas pessoas que são inimigas, você traz de novo elas à amizade, você tira qualquer coisa que poderia estar mantendo elas inimigas e faz com que elas de novo façam as pazes, certo? A palavra reconciliação também significa religar, é juntar novamente duas coisas que estavam separadas. Então, na verdade, o que esse versículo nos mostra, certo? Se a gente teve que ser reconciliado, se Jesus ele veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas, isso significa que no dia ou no momento em que Deus criou todas as coisas foram criadas por Ele e estavam funcionando no propósito do porquê elas foram criadas. Mas algo aconteceu que acabou fazendo com que as coisas fossem desligadas de Deus, fazendo com que as coisas elas não mais cumprissem o propósito do porquê elas foram criadas, elas não estavam mais cumprindo o propósito para com Deus, naquilo que Deus tinha criado elas para cumprir, certo? E Jesus precisou vir para restaurar de novo todas as coisas, para reconciliar de novo as coisas ao propósito do porquê Deus criou elas para cumprir, certo? Então a questão é a seguinte, muitas pessoas não entendem isso. Jesus ele não veio simplesmente para pagar o nosso pecado, certo? Jesus veio para restaurar todas as coisas, até as coisas celestiais. Como assim as coisas celestiais, Natan? Bem, em Efésios fala que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, certo? Então está falando do diabo, está falando dos seus anjos, certo? Em Apocalipse fala que o acusador dos santos, fala que um dia o acusador dos santos que acusa os santos, que nos acusa diante do Senhor de dia e de noite, ele vai ser lançado do céu, certo? A Bíblia nos mostra, isso é um estudo à parte, mas a Bíblia nos mostra que o diabo e seus anjos, eles ainda estão presentes em lugares celestiais e eu creio que eles estão presentes no segundo céu, mas tudo bem, esse é um outro estudo. Mas basicamente, de novo, Jesus ele veio não só para nos reconciliar, ele não veio só para nos salvar, certo? Não veio só para perdoar os nossos pecados, ele veio para trazer de novo todas as coisas à sua sujeição, à sujeição de Deus. Trazer de novo todas as coisas ao centro que é Deus, ao propósito daquele que criou todas as coisas, certo? É verdade o seguinte, em Hebreus acho que fala que Jesus ele está sentado à direita de Deus Pai, esperando que seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés, certo? Então a questão é a seguinte, Jesus veio para trazer de novo todas as coisas à sujeição de Deus, para que de novo todas as coisas passem a funcionar por Deus e para Deus, certo? Então a verdade é o seguinte, beleza, como é que as coisas elas deixaram de cumprir o propósito do porquê Deus existe, certo? E eu quero falar especificamente sobre nós, certo? A palavra de Deus fala em Gênesis, quando Deus ele chega para Adão e Eva, e ele fala, na verdade ele chega para Adão, isso ele fala para Adão, a Eva ainda não tinha sido criada, ele fala, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que está no centro do jardim, certo? Dela você não deve comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não deve comer, porque no dia que tu comer dela, você vai morrer. Então Deus falou, olha, no dia que tu comer daquela árvore, você vai morrer, você não deve comer dessa árvore, você pode comer de todas as outras árvores, certo? E a gente sabe que no capítulo 3, Satanás
através de uma serpente, engana Eva, certo? E Eva acaba acreditando na palavra do diabo acima da palavra de Deus, acaba duvidando de Deus, e por causa disso ela acaba seguindo aquilo que o diabo estava falando para ela, certo? E ela pega e come o fruto que Deus falou para não comer, e ela entrega o fruto para o marido, e o marido come com ela. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 5, fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. O que isso significa? Bem, a questão é a seguinte: Deus falou, no dia em que tu comer desse fruto você vai morrer. A verdade é que no entendimento de morte que nós temos hoje, que é quando uma pessoa ela morre fisicamente, aquilo não se cumpriu, o que Deus falou. Porque quando eles comem do fruto, você vê em Gênesis, eles não morrem fisicamente, você não vê eles agonizando e morrendo fisicamente, certo? Mas a questão é que na Bíblia, se você fazer um estudo sobre morte, morte na verdade não é quando uma pessoa está dentro de um caixão, ou quando o coração de uma pessoa para de bater, ou quando uma pessoa, o corpo de uma pessoa simplesmente morre e não tem mais vida. Isso não é morte. O que a Bíblia revela como morte é separação de Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, ele é a fonte da vida. Então, na verdade, morte é você estar separado de Deus. Então, no momento em que Adão e Eva, eles comeram, eles desobedeceram a Deus, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou para eles não comerem, nesse momento eles foram separados de Deus, eles foram separados da vida. E a palavra de Deus fala que o pecado entrou no mundo por causa da desobediência de Adão, e através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quer dizer, olha que interessante, no momento que Adão e Eva pecaram, eles foram separados da vida, separados de Deus. Eles perderam a natureza de Deus que eles tinham, e eles passaram a herdar uma natureza de morte, uma natureza de pecado. Só que quando eles fizeram isso, não só os homens foram separados do propósito do porquê eles foram criados, mas eles acabaram sujeitando toda a criação também debaixo da morte, debaixo do pecado. Acabaram também fazendo com que toda a criação do mundo, toda a criação que existe na Terra fosse separada do propósito do porquê elas foram criadas. Como assim, Natan? Bem, se tu for ler em Gênesis capítulo 1, quando Deus ele fala que vai criar o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Fala, e domine sobre as aves do céu, e sobre os peixes no mar, e sobre sobre todo animal da terra, e sobre todo réptil que anda sobre a terra. Certo? Então, a palavra de Deus fala que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos do homem. Então a verdade é o seguinte, quando Deus criou o homem, ele criou o homem e ele colocou o homem em uma posição de domínio sobre toda a terra. Então quer dizer, no momento que Deus deu o domínio da terra para o homem, quando o homem ele se sujeitou a Satanás, se sujeitou ao pecado, não só ele foi desconectado do propósito, não só ele deixou de cumprir o propósito do porquê Deus tinha criado o homem para cumprir, como também ele fez com que toda a terra ficasse sujeita ao pecado, sujeito à morte, e também fosse desligada de Deus, ou parasse de cumprir o propósito do porquê Deus criou ela para existir, certo? E é por isso que em Lucas fala, quando mostra o momento em que Jesus foi tentado por Satanás no deserto, nos 40 dias de jejum que o Senhor fez, e fala que o diabo ele leva Jesus a um alto monte, ele mostra para ele em um momento de tempo todos os reinos do mundo e a sua glória, e ele fala, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. Você fala, tá, mas como assim? Os reinos do mundo foram dados para Satanás? Mas quem é que deu para Satanás? Deus? Não, não foi Deus que deu para Satanás, foi o homem. O ser humano que tinha autoridade dada por Deus, certo? Para ter domínio sobre essa terra, quando eles acreditaram na palavra do diabo, se sujeitaram à palavra do diabo, ao invés de permanecer crendo na palavra de Deus, nesse momento eles se tornaram servos do pecado, servos de Satanás, e passaram então, e fizeram com que então toda a criação ficasse sujeita também ao pecado, à morte e a Satanás, certo? Então, na verdade, toda a criação ficou sujeita ao pecado por causa da desobediência de Adão e Eva. E é isso que Jesus Cristo veio fazer. A palavra de Deus fala, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer ou para destruir as obras do maligno.
Então é isso que Jesus Cristo fez. Ele veio aqui para restaurar com Ele todas as coisas, para nos restaurar e restaurar todas as outras coisas que Ele criou. Ele veio para fazer com que todas as coisas de novo voltassem ao propósito do porquê elas foram criadas. Certo? Então, beleza. Entendendo isso, sabendo então que Jesus Cristo veio, e eu quero falar um outro versículo que concorda com isso. Em 2 de Coríntios 5,17, 2 de Coríntios 5,19, fala que Deus estava com Cristo no mundo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, nesse versículo, de novo, mostra que Jesus, ele veio, que Deus estava em Jesus, Deus estava com Cristo no mundo, reconciliando consigo o mundo. Quer dizer, trazendo de novo todas as coisas a Ele novamente, religando de novo todas as coisas a Jesus Cristo, a Deus, para cumprir de novo o propósito do porquê elas foram criadas, certo? Então, a questão é a seguinte, beleza, então se Jesus ele veio restaurar o nosso propósito, qual que é esse propósito? Então, qual que é o propósito que Jesus restaurou? Qual que é o propósito que Jesus veio e restaurou através do sacrifício dele, para que a gente pudesse de novo cumprir para com Deus, certo? E eu quero mostrar para vocês uma coisa. Olha o que fala em Marcos capítulo 16. Em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, fala assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Certo? Jesus ele vem, depois de ressuscitar, ele fala, ide pregar o evangelho, e ele fala, olha, aquele que crer em mim e for batizado será salvo. Bem, se a gente sabe que Jesus ele veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas, e aqui ele está falando que o que ele veio trazer foi salvação, certo? Ele está falando, ó, aquele que crê em mim e for batizado será salvo, então a gente consegue ver que a reconciliação e a salvação são a mesma coisa, certo? Na verdade, a palavra salvação, que é traduzida por salvar, em muitos lugares é até traduzido por curar, no Novo Testamento, no Evangelho, nos evangelhos, se for pegar a palavra grega a qual é traduzida, é a palavra grega sozo, que significa não só ser salvo, significa ser salvo, mas significa ser protegido, liberto, curado, e também significa ser restaurado por completo. Então, quando Jesus fala, aquele que crer em mim será salvo, ele está falando, olha, aquele que crer em mim vai ser restaurado por completo. Vai ser reconciliado com Deus. Quem crer em mim vai ser restaurado, vai voltar de novo ao propósito do porquê você existe. Certo? Então ele está falando, então, aquele que crer em mim será salvo, certo? Aquele que crer e for batizado será salvo. E isso concorda com aquilo que aconteceu em Atos também. Você lembra quando Paulo e Silas eles foram presos, eles estavam dentro do cárcere preso e tinha o carcereiro que estava cuidando deles, e Silas e Paulo eles começaram a adorar o Senhor, começaram a louvar Ele, adorar o Senhor e tal, e de repente veio um grande terremoto, um terremoto que moveu as paredes, tremeu a terra e abriu os portões, certo? E nisso o carcereiro acordou, ele pensou que todo mundo tinha fugido, todos os presos tinham fugido, e ele pensou em se matar, certo? Porque essa seria a condenação dele, né, se algum preso tivesse fugido. Mas aí Paulo e Silas falaram, não te faça nenhum mal, porque nós estamos aqui. E daí o carcereiro, vendo isso que aconteceu, chegou e falou, varões, o que eu preciso fazer para ser salvo? De novo, no entendimento do que a palavra sozo significa, traduzido por salvo. O que eu preciso fazer para ser restaurado por completo, para ser reconciliado com Deus? E daí eles falam, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Certo? Então aqui ele está falando, olha, a maneira de você ser salvo, a maneira de você ser restaurado é crer em Jesus Cristo, certo? Bem, mas nós temos em outros lugares na Bíblia que fala sobre o que acontece com pessoas que creem em Jesus, certo? E mostra uma outra perspectiva do que acontece com aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo. Por exemplo, no versículo bem conhecido de João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Agora ele está falando que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Certo? Em um lugar ele fala que aquele que crê é salvo. Agora aqui ele está falando que aquele que crê tem a vida eterna. Jesus falou no capítulo 6 de João, ele fala, em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna.
certo? Eu sou o pão da vida. Então, em vários lugares fala sobre isso, que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Em 1 João, ele fala, eu escrevo essas coisas para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então, olha que interessante. Então, a Bíblia revela que quando você crê em Jesus Cristo, você tem vida eterna, certo? Então, salvação e vida eterna estão falando da mesma coisa, certo? Quando fala que tu crê e você é salvo, ou você crê e você tem a vida eterna, é a mesma coisa. Mas a pergunta é a seguinte, então, o que é vida eterna? E, de novo, no entendimento que muitas pessoas têm, vida eterna é simplesmente uma mudança de destino quando você morre. Quer dizer, a vida eterna significa que você vive a tua vida aqui normal, como qualquer outra pessoa, mas já que você fez uma oração para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, quando você morrer, ao invés de você ir para o inferno, você vai para o céu, certo? Ou, não, vida eterna é que eu vou viver eternamente. Só que esse entendimento, ele não é completo, pelo menos, porque não só nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador vamos viver eternamente, porque se o viver eternamente significa existir eternamente, as pessoas ímpias também vão existir eternamente, só que elas vão existir eternamente separadas de Deus, certo? No inferno, num lugar de condenação. Então, o que é vida eterna? Vida eterna não é só viver eternamente. Vida eterna não é só você ir para o céu, não ir para o inferno. O que é vida eterna? Então, para a gente entender o que é vida eterna, para a gente entender, então, o que é salvação, para que a gente entenda, então, o que é ser reconciliado com Deus e, dessa maneira, a gente descobrir o propósito do porquê eu fui criado, o propósito do porquê você foi criado, vamos ler em João capítulo 17. Então, em João capítulo 17, é na última noite, certo, que Jesus teve com seus discípulos antes de ser preso, condenado, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então, são as últimas instruções que Jesus está dando para os seus discípulos. E nesse capítulo 17, Jesus ele começa a orar com o Pai, com Deus, e ele fala o seguinte, Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui está falando que vida eterna é esta, que conheçam a Deus como único Senhor, certo? E o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele a quem Ele enviou. A questão é a seguinte, isso pode não falar muito com você, porque a maneira como a gente usa a palavra conhecer na nossa cultura e a maneira como a gente usa essa palavra, às vezes não traz, na verdade às vezes não traz um entendimento do que a palavra quer dizer quando fala de conhecer a Deus, certo? Ou conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, certo? Por exemplo, a gente, se você conhece uma pessoa, vamos dizer que tu vai numa festa de aniversário e você conhece o João, e você conhece o João e conversa com ele durante meia hora e tal, e a questão é que, imagina que 2 dias depois alguém chega para você e fala, pô, você conhece o João? Você vai falar, conheço o João sim. E às vezes, tipo assim, tu fala, não, eu conheço o João, mas na verdade você conhece o João muito pouco, você falou com ele apenas meia hora. Então muitas vezes a gente fala, não, eu conheço tal pessoa, eu conheço aquela pessoa, mas esse conhecer é algo muito superficial. É diferente, por exemplo, de quando você fala que conhece a sua esposa. É algo bem diferente, é um conhecer muito mais íntimo e muito mais profundo. O entendimento que a palavra de Deus traz quando fala de conhecer é o entendimento, o mesmo entendimento quando diz em Gênesis que Adão conheceu Eva e gerou seu filho Caim. Está falando de um conhecimento não só teórico, mas um conhecimento experimental. E um conhecimento íntimo e profundo, onde duas pessoas, na verdade é o relacionamento mais profundo e íntimo que duas pessoas, que um homem e uma mulher, podem ter, certo? Em um casamento. Então a questão é a seguinte, quando fala de conhecer na Bíblia, não está falando apenas de você saber sobre alguém, ou você saber sobre Deus, certo? Você conhecer a Deus não é você conhecer que Deus existe ou saber que Ele existe. Você conhecer a Deus significa você ter intimidade com Ele. É você ter um conhecimento experimental com Deus. Você ter uma intimidade, um conhecimento profundo, onde tu passa a ter relacionamento com Deus. Certo? Então quando fala na Bíblia de conhecer, está falando de relacionamento, não sobre
saber sobre uma pessoa. Por exemplo, em Tiago fala, crês tu em Deus? Fazes bem. Os demônios creem e estremecem. Na verdade fala, crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios creem e estremecem. Está dizendo que tu crê que existe um Deus, ou crê que existe um só Deus, e isso não é o suficiente para te salvar. O próprio diabo sabe disso e ele continua condenado, certo? Aqui está falando o seguinte, que então é algo muito além do que apenas saber que Deus existe. Significa você ter relacionamento com Deus, certo? Então aqui nós chegamos ao verdadeiro propósito do porquê você existe. Você foi criado por Deus para que tu tenha relacionamento com Deus. Eu quero compartilhar algo com vocês que eu estava pensando hoje, eu estava meditando hoje. Porque a questão é a seguinte, Deus, o que a gente poderia oferecer para Deus? Tipo, Deus ele é completo, Deus ele não precisa de nada, ele não precisa que a gente faça nada para ele não tem necessidade, ele não tem falta dentro dele. Certo? Ele não nos criou porque ele estava solitário, não nos criou porque ele estava sentindo, ele quer que a gente tenha relacionamento com ele, porque senão ele vai se sentir mal. Não é isso. Deus ele é completo, Deus ele é pleno, ele não precisa de nós. Então a pergunta é, por que ele nos criou? E por que ele criou a gente para ter relacionamento com ele? De novo, eu pensei isso hoje, mas a verdade é o seguinte, a palavra de Deus fala em 1 João capítulo 4 que Deus é amor. E em 1 Coríntios capítulo 13 fala que o amor ele não busca o seu próprio interesse. E a palavra de Deus fala que o amor está nisto, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para preço de propiciação para os nossos pecados. Quer dizer, fala que o amor, que Deus é amor e o amor está em Deus nos amar. E que o amor ele não busca o seu próprio interesse. Então, na verdade, de novo, isso eu pensei hoje, sabe por que Deus nos criou? Ele nos criou para que nós fôssemos o alvo do amor dele. Ele nos criou para que a gente pudesse ter um relacionamento com ele e ele pudesse derramar o seu amor para conosco, sem esperar nada em troca, porque o amor não busca seus interesses. O amor verdadeiro não faz algo esperando algo de volta. O amor verdadeiro não fala eu te amo esperando um eu também te amo de volta. O amor verdadeiro ama, mesmo que isso signifique sofrer. Por isso que fala que o amor é sofredor. Quer dizer, tu sofre, tu ama e continua amando, mesmo que isso signifique que você vai sofrer pela outra pessoa que você ama. Então, Deus, quando Ele nos criou, Ele te criou para ter relacionamento com Ele e para que Ele possa mostrar o amor dEle, a natureza dEle por você. Então, a verdade é o seguinte, muitas pessoas, se tu for fazer essa pergunta para elas, tá, por que eu existo? Qual que é o propósito da nossa existência? Vai ter muitas respostas. As pessoas vão falar, não, a razão de você estar aqui é para que você ganhe outra pessoa para Jesus, certo? Geralmente uma pessoa que se pergunta qual que é o propósito da minha existência, ou para que Deus me criou, qual que é o meu propósito para cumprir para Deus, geralmente é uma pessoa que já encontrou Deus, certo? Então, se tu for perguntar no meio cristão, certo? Para que nós fomos criados? Muitas pessoas vão falar, você existe hoje, o propósito da tua existência é que tu ganhe pessoas para Jesus. Não, o propósito da tua existência é que você alimente o faminto, para que você vista o nu, para que você visite o preso, para que você faça boas obras, para que você faça obras de caridade. Não, o propósito da tua criação é que você prega o evangelho, para que você cure os enfermos, que você expulse os demônios e tal. E tu pode falar, bem, Natan, você está citando muitas coisas que a palavra de Deus fala, que Deus aprova como sendo algo bom. E amém, eu concordo, é verdade, e não estou dizendo que dentro do propósito, dentro do que nós fazemos para Deus, não tenham essas coisas. Mas a raiz, o verdadeiro propósito, quer dizer, a razão principal do porquê Deus te criou é para que tu tenha relacionamento com Ele. Para que tu tenha relacionamento com Deus. Esse é o propósito do porquê Deus te criou. Para que tu tenha relacionamento com Ele. Quer ver? De novo, Jesus veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas, né? Quer dizer, Ele veio trazer de volta ao princípio de como eram todas as coisas. Se tu for pensar em Adão e Eva, quando Deus criou Adão e Eva, antes do pecado entrar no mundo, por que Adão e Eva existiam? Se não tinha nenhum faminto para ser alimentado, não existia nenhum demônio para expulsar, não existia nenhum doente para curar, não existia ninguém para você interceder, não existia ninguém para evangelizar.
Mas mesmo assim Deus criou eles. E se eles não tivessem desobedecido a Deus, de novo, continuaria não tendo ninguém para ser salvo, ninguém para ser curado, ninguém para ser alimentado, porque eles tinham tudo. E eles estavam completos em Deus, Deus tinha feito tudo para eles, certo? Então você vê, tem pessoas que falam, não, você existe para que você faça isso, isso e aquilo, para que você faça uma obra para Deus. Não, essa não é a razão e o propósito do porquê você foi criado. Você foi criado para ter relacionamento com Deus. Então, Natan, você está dizendo que não é para a gente fazer essas outras coisas? O que eu estou falando é que você foi criado para ter relacionamento com Deus. E quando você tem relacionamento com Deus, você não consegue se segurar, você vai fazer essas outras coisas. Você vai curar os enfermos, você vai alimentar o faminto, você vai vestir o nu, você vai visitar o preso, você vai pregar o evangelho, você vai fazer todas essas coisas. Mas você vai fazer todas essas coisas como fruto desse relacionamento com Deus. Na verdade, o que fez Adão e Eva perder todas essas coisas foi ser separado de Deus, parar de cumprir o propósito. E é quando você volta de novo ao propósito de ter relacionamento com Deus que você passa a produzir esses tipos de fruto. Certo? Mas, de novo, às vezes tem muitos cristãos que vivem com um peso dentro deles, porque eles têm tanta pressão religiosa em volta deles, de que tu tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você deve andar em santidade, você deve cumprir isso, aquilo para Deus, sabe? Você tem que fazer algo para Deus, que eles têm um tamanho peso em cima deles, que eles vivem em constante condenação. Porque eles nunca acham que estão fazendo o suficiente, então sempre tentando fazer mais para ver se deu, agora sim eu estou agradando a Deus. Quando a verdade é que a palavra de Deus fala que Deus nos fez agradáveis a Ele em Jesus Cristo. Não tem como tu se tornar agradável. Tem como tu deixar Deus te tornar agradável a Ele, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele te faz agradável a Ele e tu passa a ter paz com Deus. E a partir de então você pode ter relacionamento com Deus. A partir de então você tem relacionamento com Deus. Você tem intimidade com Deus. E você volta a cumprir o propósito do que você foi criado. E de novo você pode falar, pô, Natan, então a gente não deve andar em santidade? Santidade é fruto de relacionamento com Deus. Não tem como você não andar em santidade ou cada vez mais em santidade quando você vai aprofundando cada vez mais o relacionamento com Deus. É algo que está conectado. É a mesma coisa de tu amar o teu próximo. Você não deve amar o teu próximo porque é a tua obrigação. Não, você ama o teu próximo porque Deus te ama. Qual que é o primeiro e segundo mandamento? Amar a Deus de todo o coração, de todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Segundo mandamento, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas a palavra de Deus fala que tem algo antes disso, antes do primeiro mandamento. Fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não tem como tu amar a Deus sem primeiro receber o amor de Deus. Tu não tem como dar algo que tu não tem. Então não tem como tu amar a Deus sem ser amado por Deus primeiro. E a palavra de Deus fala que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Porque se você não ama teu irmão a quem você viu, como você vai amar a Deus a quem você não viu? Então nesse versículo está fazendo uma relação onde está juntando o amar a Deus com amar o teu próximo. Quer dizer, se você diz amar a Deus e odeia o teu irmão, mentira, você não ama a Deus. Agora, se você ama a Deus, você vai amar o teu irmão. Vai ser fruto desse amor que tu tem para com Deus, que é fruto de conhecer o amor que Deus tem por você. Muitas pessoas estão tentando aumentar o amor que elas têm para Deus, orando, Senhor, aumenta meu amor por você. Senhor, eu já fiz isso, Senhor, aumenta o meu amor por você. Pessoas estão tentando amar as outras pessoas. Nossa, como é difícil amar certas pessoas, tentando amar elas e não estão conseguindo. Por que não estão conseguindo? Porque elas não estão recebendo, não estão tirando tempo para ter comunhão com Deus. Elas não estão vivendo, não estão usufruindo desse relacionamento com Deus garantido que agora eles receberam através do sacrifício do Senhor Jesus. E por causa disso, elas não conhecem, elas estão deficientes em conhecer o amor que Deus tem por elas. E isso impossibilita elas de amar a Deus mais e mais e amar o próximo. Passa a ser uma obra difícil de cumprir. Por quê? Porque tu não está vendo o quanto Deus te ama. Outro versículo que confirma isso, sobre que o nosso propósito e o que Jesus Cristo veio trazer é que a gente tenha relacionamento com Ele, é em 1 João. 1 João capítulo 1, versículo 1 fala o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então aqui está falando, olha, nossos olhos viram, nossas mãos tocaram, nossos ouvidos ouviram, nós contemplamos a palavra da vida. Como assim?
Está falando de Jesus? A palavra de Deus fala em João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Depois fala, e o Verbo se fez carne. Está falando, a palavra da vida é o Verbo, é Jesus, é Jesus que se fez carne, é a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne. Aqui está falando o discípulo João amado, aquele que deitava sobre o peito de Jesus, está falando aquilo que nossos olhos viram, tocaram, nossas mãos tocaram, nossos ouvidos ouviram, aquilo que nós contemplamos, quer dizer, aquela experiência, aquele conhecimento experimental que nós tivemos com a palavra viva, com a palavra da vida, com Jesus Cristo. Fala, daí continuando, fala o seguinte, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para quê? Está falando, olha, isso que nós vimos e ouvimos, quer dizer, tudo isso que nós experimentamos, nós anunciamos para vocês. Para quê? Quer dizer, para qual propósito vocês anunciaram? Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aqui está falando que, João está falando, o conhecimento experimental que nós tivemos com Jesus, tanto quando ele estava aqui, como depois, porque depois eles continuaram tendo relacionamento com Deus, certo? Continuaram tendo relacionamento com Jesus. Está falando isso que nós estamos experimentando, nós estamos anunciando para vocês. Para quê? Para que vocês também tenham comunhão. A palavra comunhão aqui significa relacionamento. Para que vocês também tenham relacionamento conosco. E o nosso relacionamento é com o Pai e com Jesus Cristo. Vida eterna, o propósito do porquê você foi criado é para que você tenha relacionamento com Deus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus fala como fala em Colossenses, que pelo sangue da sua cruz, Deus fez a paz com eles. O sangue da cruz de Cristo, Deus fez paz entre nós e Ele. Certo? Se lembra quando Jesus nasceu, os anjos apareceram, falaram glória a Deus nas alturas, apareceram para os pastores, falaram glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. O que ele estava anunciando? Não estava anunciando paz mundial, porque continuou havendo guerra no mundo e o próprio Jesus falou, não pensais que eu vim trazer a paz, mas sim a espada, porque eu botarei divisão numa casa, certo? E estarão 5 numa casa, serão 2 contra 3. Certo? O filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sua sogra, certo? Então a questão, ele não está falando de paz entre os homens, paz mundial, ele está falando de paz entre os homens e Deus. Por quê? Porque a dívida de culpa, fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, o castigo, o preço da nossa redenção, que era muito caro, que ninguém podia pagar, Jesus pagou pelo sacrifício do seu próprio corpo, para que tu pudesse de novo ter relacionamento com ele. Quer dizer, a cruz, ela grita muito alto, você tem valor. A cruz, sabe o que a cruz grita? A cruz grita, ei, o propósito do porquê eu criei vocês é tão valioso para mim, que eu estou disposto a dar o meu próprio filho para morrer e ser condenado no lugar de vocês, para que vocês possam de novo voltar a cumprir o propósito que eu criei vocês. E o propósito é ter relacionamento comigo. É isso que a cruz grita. A cruz não grita, ei, você é pecador. Certo? Obviamente, a gente sabe que a gente pecou. E tu tem que reconhecer, isso é a primeira coisa que você tem que reconhecer para poder receber a salvação que Jesus trouxe. Ele veio salvar os ímpios, não os justos. Ele veio salvar os ímpios. Você tem que reconhecer que você é ímpio antes de poder ser salvo, certo? Então, tu tem que reconhecer isso. Mas a verdade é que a cruz, ela não grita você é pecador. A cruz grita, ei, você tem um valor, você tem um valor, um propósito. O teu propósito tem um valor tão grande que Deus esteve disposto a pagar tamanho preço para te ter de volta. Algo, ela é avaliada de acordo com o preço que alguém está disposto a pagar, certo? Pode ter uma coisa que não vale 50 centavos para uma pessoa, mas no momento que outra pessoa ela tem aquilo como algo muito valioso, ela está disposta a pagar 1 milhão, aquela coisa passa a valer 1 milhão, não mais 50 centavos. Por quê? Porque alguém está disposto a pagar 1 milhão. Então, a cruz mostra para você o valor que Deus tem em você, no propósito do porquê Ele te criou. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador,
não existe mais condenação, você passa da morte para a vida, você é reconectado de novo com Deus. E a partir desse momento, você volta ao propósito do porquê você foi criado, que é ter relacionamento com Deus. E isso que é coisa que é triste, é muito triste, que a religião ela tem até impedido os filhos de Deus que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de desfrutarem da verdadeira razão do porquê eles foram criados. Na verdade, até impede que Deus desfrute do que Deus pagou tamanho preço para ter. Então, muitas pessoas colocam essa pressão em cima de dos cristãos, em cima dos cristãos, aqueles que acreditam em Jesus, colocam a pressão de, ei, você tem que fazer isso para Deus, você tem que fazer aquilo para Deus. Começa a colocar um monte de peso do que eu tenho que fazer para Deus, como se o que eu faço para Deus é o que determinasse o quanto Ele me ama ou deixa de amar. Quando na verdade, e a questão é a seguinte, que quando a pessoa ela tem essa mentalidade, ela fica tão preocupada em fazer coisas para Deus que deixa de ter tempo com Deus. E acaba que todas as coisas que ela faz para Deus, ela acaba fazendo como uma obra da lei, algo que ela tem que fazer, e não é mais como um fruto do amor de Deus nela, por ela, sabe? Então a verdade é, quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você volta de novo para a vida eterna, você é reconectado com Deus, você entra de novo na vida e você passa a cumprir o propósito por que você existe, que é ter relacionamento com Deus. E de novo, eu não sou contra fazer, na verdade, eu sou contra fazer obras para Deus. Porque na verdade nós não devemos fazer obras para Deus, devemos fazer obras com Deus, certo? A palavra de Deus fala que os discípulos iam pregando o Evangelho e o Espírito Santo com eles, confirmando a sua palavra com as obras que o seguiam. Certo? Então, a gente não deve fazer nada para Deus, a gente deve fazer com Deus, porque tudo é por Ele, tudo é dele, por Ele e para Ele. Entendeu? Então não é você fazendo para Ele, é Ele fazendo através de você para Ele. Certo? Então é para isso que Deus nos criou, para que tu tenha relacionamento com Ele. Uma vez um amigo meu me perguntou, ele falou o seguinte, Natan, o que você diria para uma pessoa se ela te perguntasse, por que eu devo ser salvo? Por que eu devo ser salvo? Certo? E sabe que eu, parando para pensar, eu cheguei à conclusão, na verdade, quando eu estava pensando, o Senhor me lembrou o versículo de Colossenses capítulo 1, 16, que fala que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E quando eu lembrei disso, o Senhor falou comigo, Ele falou, a resposta do porquê alguém deve ser salvo é porque ela foi criada para isso. E a questão é a seguinte, na verdade, todo mundo anseia por achar por voltar ao propósito do porquê elas foram criadas. Todas as pessoas na face da Terra, elas vivem uma vida buscando o propósito, buscando entender o propósito, a razão da vida, o porquê elas existem. Certo? E na verdade, Deus ele está falando ao coração de todos os homens desde o momento que elas nascem, falando ao coração delas tentando atrair elas para que elas possam voltar a ter relacionamento com Ele, certo? E em Romanos capítulo 8 fala o seguinte, olha que interessante. Romanos capítulo 8 fala, a partir do versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Então está falando que a criação, certo? Tudo aquilo que foi criado e que foi separado de Deus, fala que ela está ardendo em expectativa, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque essa criação ficou sujeita à vaidade. Daí fala, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que é vaidade? Vaidade significa a qualidade do que é vão. Vão é aquilo que é oco, aquilo que é inútil, aquilo que não tem préstimo, aquilo que não tem duração, aquilo que não tem valor, certo? Então, aqui fala que a criação ela ficou sujeita àquilo que é vão, ela ficou sujeita à vaidade. O que isso significa? No momento que Adão e Eva pecaram, no momento que eles pecaram e fizeram aquilo que Deus falou para eles não fazerem, eles foram separados de Deus e não só eles, mas toda a criação agora ficou sujeita à vaidade. Por quê? Porque no momento em que aquilo que foi criado por Deus para cumprir um propósito para Deus deixa de cumprir o propósito do porquê elas foram criadas, elas passam a ter uma existência inútil. É como se alguém inventasse uma máquina, criasse uma máquina específica para uma razão específica e daí dentro dessa máquina tivesse uma peça específica que só encaixa nessa máquina. Quando você tira essa peça dessa máquina, a peça não deixa de existir. Ela continua existindo, só que a existência dela é inútil.
porque ela não está cumprindo o propósito porque ela foi criada. Aqui fala que a criação ela está ansiando, ela está numa expectativa de conseguir ser libertada da vaidade, da servidão da vaidade. E para ela poder ser libertada da servidão da vaidade, ela precisa, isso significa ela voltar ao propósito do porquê ela existe. Então aqui fala, continuando, fala na esperança, então que essa criatura ela está na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, certo? Porque a questão é a seguinte, Deus nos criou para termos relacionamento com eles, relacionamento de pai para filho. A palavra de Deus fala em João 1,12, mas fala que Jesus veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aqui fala que a criação está esperando, ela está ansiando para que ela seja libertada da servidão da vaidade para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha isso, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quer dizer, ela está esperando de novo ser reconectada com o seu propósito. E a verdade é, todo mundo tem esse anseio dentro dele. A questão é que nem todos sabem que elas estão ansiando por Deus. Todo mundo, na verdade, tem um amigo meu que fala que todos buscam a Deus e não sabem. Todos buscam a Deus e não sabem. E isso é verdade. Todo mundo está buscando Deus. Todo mundo anseia em preencher esse vazio que existe dentro dele. E esse vazio passou a existir quando o ser humano foi desligado de Deus e saiu do propósito porque eles foram criados. Nesse momento ficou um vazio no interior do homem que só Deus pode preencher. E todo mundo que nasce, todo mundo que existe, tem uma voz dentro deles, tem um vazio dentro deles que faz com que eles busquem tentar encontrar o propósito da sua existência. Então, tem pessoas que investem em dinheiro para ver se é isso que vai satisfazer, tem outros que investem em fama, investem, né, em ter sucesso com a sua família, outras pessoas investem em prazeres, tentando achar o propósito porque elas existem, certo? E tem muitas pessoas que ao perceberem que, opa, é Deus, talvez seja Deus que seja o propósito porque eu existo, elas não querem isso, elas se afastam disso e não querem saber, não querem que seja Deus, então elas tentam satisfazer com outra maneira, mas a verdade é que não tem como você encontrar satisfação fora do propósito do porquê Deus te criou. É o que fala aqui em Romanos 8. Fala que a criação está presa à vaidade, onde tudo que ela faz é vão, não tem empréstimo, vai acabar em nada. O que concorda com isso é Eclesiastes. Eclesiastes Salomão escreveu. Salomão era estupidamente rico. Salomão teve tudo que qualquer uma pessoa jamais poderia querer. Ele tinha dinheiro, tinha acesso a todos os prazeres, tinha glória, tinha sabedoria, era bem visto por todo mundo, certo? Ele teve tudo que um homem poderia ter. E a palavra de Deus fala em Eclesiastes, ele fala que ele colocou o coração dele, aplicou o coração dele a entender qual que é o proveito de toda a obra do homem que se faz debaixo do sol. E daí a conclusão dele é que tudo é vaidade e aflição de espírito. Na verdade, ele começa o livro de Eclesiastes dizendo, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então quer dizer, ele fala, olha, riqueza não preenche, é vaidade. Sabedoria é bom adquirir sabedoria, mas qual é a vantagem do sábio sobre o tolo? Porque ambos vão morrer. Né? Glória é vão, é tudo vão. O fim de todas as coisas é que tudo é vaidade. Por quê? Porque o ser humano foi separado de Deus, ele não está mais cumprindo o propósito da sua existência. Então quando o ser humano ele caiu, ele está nessa situação, ele tem esse anseio dentro do coração dele, ele tem esse anseio de poder encontrar o propósito do porquê ele foi criado. Mas enquanto ele não voltar para Deus através de Jesus Cristo, esse anseio continua lá, essa busca continua lá. Você foi criado para Deus. Você foi criado por Deus e para Deus. Você foi feito sob medida para ter relacionamento com Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso que você deve ser salvo. Essa é a resposta. Tudo o resto, porque tu vai ter saúde, porque tu vai ter alegria, porque tu vai experimentar paz, amor, isso tudo é apenas fruto de ter relacionamento com Deus. Mas a razão principal é porque você foi criado para isso. E a verdade é porque aquilo que você está buscando, aquilo que você está buscando para preencher o vazio dentro de você, se chama Deus. Se chama Deus. Você anseia em ter um relacionamento com Deus e não sabe disso. Muitas pessoas, né, não sabem. E é isso que Deus, o Espírito de Deus no mundo está fazendo, clamando às pessoas para que elas cheguem a Jesus Cristo, para que elas possam voltar de novo ao propósito porque elas foram criadas. E esse propósito é ter relacionamento com Deus. Bem, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês e até a próxima.